Nós damos as boas-vindas a todos os amados que vieram adorar a Deus. Eu bendigo a tua vida por você ter ofertado esse tempo. Porque muitas pessoas pensam que a principal oferta é o dinheiro que nós trazemos para a igreja. A principal oferta é o nosso tempo. Porque é muito importante quando você diz, separo um tempo de adoração a ti, Deus. Quando você diz assim, puxa, mas se eu fosse para casa hoje, eu ia poder descansar mais, eu ia poder relaxar. Aí você diz, não, eu vou para a igreja. E um dia como hoje, um trânsito horrível, impossível de você poder chegar aqui, e você diz assim, vou separar com Deus um tempo. Isso é mais do que um envelope cheio de dólares que você possa colocar em qualquer altar. Porque Deus se alegra quando você diz, eu ofereço a ti, Senhor, esse tempo. Eu ofereço esse dia. Né? Escolha um dia no mês, no ano, diz, Senhor, eu te ofereço esse dia para te adorar. Te ofereço esta noite, esse feriado. O Senhor se agrada muitíssimo disso, muitíssimo. Quando você dispõe do tempo da tua vida. Nós, nesse mesmo assunto, nós guardamos momento da nossa vida, principalmente quando somos mais jovens, né? Tipo, hoje eu vou sair com os amigos, eu vou comer alguma coisa, vou em algum lugar. E é tão gostoso quando você separa um tempo para você. E eu tenho aprendido que é importante você separar um tempo para você. Algumas pessoas acham que não precisa de férias, não precisa de descanso, não precisa... E é horrível isso. Né? O próprio Deus ensinou que há um tempo de trabalho e há um tempo de descansar. Existem pessoas que não aprendem a dar um tempo para a família. Pais que não aprendem a dar um tempo para os filhos, um tempo para a esposa, um tempo para a sua vida. E um tempo para Deus. E essa é uma área que a grande massa de pessoas acham que é desnecessário. E é prioridade da nossa vida. Mas também se você só vier na igreja de segunda a segunda, também não é bom. O bom é você aprender que há tempo para tudo e para todos na sua vida. Né? Por isso eu bendigo você que separou esse tempo para estar, não só comigo. Eu tenho alegria de rever cada um de vocês. Mas separou esse tempo para estar com Deus. Abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 11. Evangelho de Lucas. Você pode ficar sentadinho mesmo. Assim diz a palavra de Deus. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, fica de pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que faria Jesus. Que o Espírito de Deus
digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dar um recado santo para as nossas vidas. Esse texto nos dá alguns ensinamentos preciosos. E o primeiro dos ensinamentos é: o milagre aconteceu no lugar onde Jesus estava. Aquele dia, como eu falava há pouco, aquele homem teve as suas atividades. Era um sábado. E ele, como qualquer outro cidadão naquela cidade, fazia algo, tinha uma atividade, ou profissional, ou social, ele tinha coisas a fazer. Mas ele separou aquele sábado especial para ir à sinagoga. E na sinagoga era a igreja dos judeus, e lá então ouviam a palavra de Deus. O que teria acontecido com aquele homem se ele não tivesse ido à sinagoga naquele sábado? Sabe, as coisas estão preparadas para nossas vidas. Deus tem propósitos sobre nós e sobre nossa casa. Mas existem coisas que são nossas. Existem passos que são nossos. Como alguém pode ser abençoado se aquele que tem a bênção não tem contato nenhum, não tem proximidade nenhuma? Algumas pessoas querem a bênção de Deus. Mas se você diz, você quer o Deus que vai te abençoar, ele não quer. Ele quer a bênção, mas ele não quer o abençoador. Então esse texto ensina que naquele momento estava no lugar o que precisava, o homem com defeito, e estava o Senhor Jesus, aquele que tinha o poder de restaurar e de fazer o milagre. Você pode às vezes dizer, tenho Deus, não preciso de Deus. O homem varia, alterna, muitas vezes sobre a maior ou menor necessidade de ter comunhão com Deus. Há quem ache desnecessário estar na casa de Deus. Há quem ache desnecessário numa quarta-feira você separar e ir à casa de Deus. Aqui você ouve a palavra. Aqui você recebe as orações. E são conselhos que Deus dá a você, dá à sua vida, porque você veio. Talvez você nunca teria ouvido as palavras que hoje o Senhor te dá. E você tem recebido esta palavra, porque você está aqui sentadinho, me ouvindo. E na verdade eu me ponho diante de Deus como um canal de Deus, como uma ferramenta de Deus. E eu busco para que flua pela minha vida um recado do Pai para você, Deus falando ao seu coração, não falando de teoria, de filosofia ou coisas que tais, mas falando diretamente à tua vida. E isto porque você está aqui para ouvir. O primeiro sentido desse texto é exatamente isso. A bênção de Deus estava sobre ele, porque o olhar do Senhor estava sobre ele. Havia também outros olhares de pessoas prontas para criticar o Senhor por qualquer coisa que pudesse fazer ali. Porque eles diziam, não é dia apropriado, hoje é sábado, não é dia de milagre. Judeu guarda o sábado e entende que o sábado é tão importante que não se pode fazer o bem a alguém. Jesus quebrou isso. Nesse texto e em outros textos, quando ele diz, sempre é tempo, todo dia é o dia abençoado e apropriado para você ser abençoado. Então, sempre o Senhor está pronto a te receber, a te abençoar. Basta que você tome a iniciativa de ir ao seu encontro. O homem tinha um defeito.
O livro de Lucas diz que ele tinha a mão direita mirrada. A mão direita com defeito. Os outros evangelistas não dão esse detalhe. E então ali o Senhor olha para aquele defeito, manda que ele se levante, manda que ele venha ao meio do povo, o chama para o meio. Ele obedece, estende a mão defeituosa e experimenta o milagre de Deus. Cada ato desse é uma mensagem para a nossa vida. Cada um desses atos. Ele tinha um defeito na mão direita. Nós temos defeitos não necessariamente na mesma mão direita, mas temos defeitos. E os defeitos não são só físicos. Existem defeitos piores do que uma mão mirrada, de que um braço curto. Nós temos desvios. Nós temos coisas nas quais nos faz, diante de Deus, imperfeitos, enfermos, desviados, e coisas assim. A manifestação de Jesus a esse homem é a manifestação de toda a palavra de Deus, na direção de que Ele está sempre pronto a corrigir os nossos defeitos, os nossos desvios, na medida de que nós obedeçamos às suas ordens de levantar, de vir ao meio, de estender o defeito e receber a bênção de Deus. Às vezes nós queremos que os defeitos acabem, mas nós temos medo de expor os nossos defeitos. Quando o Senhor diz, estenda a mão, Ele estendeu a mão mirrada. Sabe, nós temos que conviver com os nossos defeitos com a tranquilidade de quem quer acabar com eles. Nós temos às vezes vergonha de expor as nossas deficiências. Nós temos vergonha às vezes de compartilhar, mesmo com Deus, aquilo que nós precisamos corrigir. E quando nós escondemos, quando nós nos envergonhamos, é como não estender as mãos mirradas na direção de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar nossos pecados e nossas falhas. E o confessar diante de Deus é exatamente isso. Dizer, Senhor, está aqui toda a minha falha, toda a minha dificuldade, todos os meus problemas diante de Ti. Eu aprendi, inclusive, a ser mais detalhista. Sabe, você abrindo diante de Deus detalhes da tua fraqueza. Porque à medida que você fala sobre os teus defeitos, você os corrige. Algumas pessoas têm medo, às vezes, de avaliar aquilo que tem. É como alguém que tem lá um grave defeito moral, alguma coisa, um olhar malicioso, uma boca lasciva, um pensamento lascivo. Sabe, ele tem dificuldade de reconhecer que passa pela cabeça dele pensamentos da maior iniquidade. Tem pessoas que, dado a sua alta moralidade, a sua posição, ele tem vergonha de admitir que muitas vezes passa por ele fantasias terríveis. E ele convive com isso, num conflito dentro de si, às vezes não entendendo por que esses pensamentos e essas coisas passam pela sua vida e pela sua mente. Sabe, você diante de Deus tem que abrir, tem que detalhar isso. Senhor, estou sentindo isso. Passa por mim esse turbilhão de pensamentos maus. E o Senhor então começa a trabalhar na direção de corrigi-lo.
Deus diz que no coração do homem passa pensamentos horríveis. E por isso às vezes nos surpreendemos quando na televisão podemos ver alguma tragédia e dizer, esta jovem teve a coragem de matar o pai e a mãe, esta criatura bonita teve coragem de matar o avô, a avó. E eu trabalhei algum tempo na penitenciária como capelão. E todas as vezes que eu entrava na capelania, eu tinha algumas surpresas. Que eu olhava para alguns e dizia, esse tem cara mesmo de bandido. Um olhar profundo, maligno, quase animal. Atitudes assim próprias de alguém descontrolado. Mas eu me surpreendia muitas vezes, olhando para figuras dóceis, algumas vezes até bonitas, de boa aparência, de bom perfil. E eu dizia assim, nossa, como é possível? E conversando com ele, às vezes eu dizia, qual é o artigo do código no qual você foi condenado? E ficava surpreso quando se tratava de um latrocínio, de um estupro, de coisas assim. Sabe, o nosso coração, quando ele não é dominado, quando ele não é curado, ele é capaz das coisas mais incríveis desta vida. Somos capazes, sim, de fazermos as coisas mais terríveis que o ser humano pode chegar. É necessário diante de Deus estendermos a mão e dizer, Senhor, olha para as minhas mãos mirradas, e eu estendo na direção para que nesta noite, neste dia, não importa se sábado ou não, se adequado ou não este lugar, o que eu peço, Senhor, é que esta mão seja restaurada, a minha mente seja restaurada, a minha vida seja restaurada. Exponha isso. Mãos mirradas também não é apenas fisicamente. Às vezes no plano espiritual, nossas mãos começam a encolher na direção de Deus. Quando eu digo para os irmãos, levantem as suas mãos em direção aos céus, glorifiquem a Deus. Significa, amados, que nossas mãos levantadas é um sinal de glorificação, de entrega. E às vezes começamos a ficar desanimados e abatidos, começamos a ficar decepcionados com pessoas, e a nossa mão começa a mirrar, começa a diminuir, começa a encolher. E aquela alegria, aquele amor dos primeiros tempos, quando adorávamos a Deus com alegria, dançávamos, pulávamos, começa a esfriar o nosso coração, começa a mirrar a nossa fé. E as mãos começam a baixar em direção a Deus. Como é triste, queridos, quando começa a ver a inversão da crença, a inversão do amor. As pessoas começam a olhar para homens, para pessoas, para costumes, e aquele amor vai diminuindo, a fé vai mirrando, vai acabando, e ele começa a vir menos, ele começa a se afastar, ele começa a achar motivos para que ele justifique o afastamento de Deus. Olha, queridos, é mais difícil recuperar nossa vida espiritual do que crermos pela primeira vez. Diz a palavra de Deus que aquele que conheceu, quando se afasta dos caminhos de Deus, volta a ocupar o lugar. O espírito que ali habitava e traz com ele mais 7 malignos para ali ocupar. É difícil desalojar o valente depois que a fé se frustrou, se mirrou, diminuiu. É mais difícil, amados, ressuscitar uma fé do que fazê-la nascer pela primeira vez.
Você encontra milhões e milhões de desviados. Um dia desse, nós conversávamos com um mendigo na rua, e quando falamos de Jesus, ele recitou o Salmo 23. Aí ele se empolgou, começou a chorar e recitou o Salmo 91. Aí ele se empolgou e começou a falar versículos de Isaías, versículos de Ezequiel, sabe? E ele chorava e disse, eu conheci tudo isso. E agora não sei por que estou me relembrando. Queridos, o afastamento de Deus impõe sobre nós um enterro de nossa alma e de nossa vida. E nos esfria. Traz-nos uma insensibilidade, um mal-estar, um desconforto. E ficamos então difíceis de sermos acessados pela renovação de uma nova palavra. Algumas pessoas têm as mãos mirradas em relação à família. O cotidiano, as dificuldades da família. Muitas vezes vai mirrando as mãos daquele pai, mirrando as mãos daquela mãe, mirrando as mãos do esposo e da esposa. E aquela família fica igual, fica comum, fica sem graça. Quantos casamentos que eu realizei ao longo desses 30 anos, que eram verdadeiras histórias de amor, poderiam ser reproduzidas num filme, tamanha era a beleza. Você encontra 10 anos depois o casamento mirrado, acabado, destruído. Você vai ao fórum e assiste sessões de separação e divórcio, você vê mãos mirradas, ódio no lugar de amor, agressão no lugar do carinho, atitudes de indiferença, no mesmo lugar onde houve uma grande paixão. Os nossos sentimentos também, eles mirram, eles se esvaziam. Quando você percebe na família atitudes de retração do amor, da comunhão, é necessário você pegar isso e colocar diante de Deus e dizer, ó Deus, eu estendo diante de Ti o meu casamento, a minha vida, para que seja esta retração, este recuo, seja curado. Alguns casamentos já acabaram, já se esvaziaram, mirrados. Na vida dos negócios, muitas vezes, nossas mãos também ficam mirradas. Você vê o negócio não caminhando bem, você começa então a procurar formas de dar vigor à empresa, ao negócio, e ele não vai bem, e o empreendimento não evolui, não corre, o emprego, o trabalho, o posto de trabalho, as coisas não vão bem. Eu tenho ensinado aos meus queridos que dificuldades todos temos, e todos que empreendem passam às vezes por períodos de deserto, e não são poucos que têm dificuldades, mas também tenho ensinado aqui neste lugar, que você tem que colocar diante de Deus as dificuldades da sua vida empresarial, antes que ela se retraia. Quando a mão do nosso empreendimento começa a mirrar, os negócios vão para trás. Você precisa estar atento com a tua vida. Quando a tua vida financeira, a tua vida profissional começa a andar para trás, é hora de você estender as mãos e dizer, Senhor, eu estendo as minhas mãos mirradas diante do teu altar. E eu peço, Senhor, que tu possas quebrar este processo que recua a minha vida profissional, financeira. Não permita que a tua espiga de milho, a bênção, o teu produto, o resultado da tua semeadura, produza grãos aqui e ali, como aquela espiga vazia, pequena, de pequenos grãos.
Sabe, quando você colheu uma espiga e ela está ruim, sem qualidade, é a hora de buscar a Deus e dizer: Deus, eu estendo diante do teu altar esse fruto mirrado que colhi este mês, que colhi este ano, que colhi esta semana. E eu peço, Senhor, ao trazer este fruto mirrado ao meio desta comunhão, eu peço, Senhor, que tu repreenda e produza o melhor fruto, o fruto que eu quero colher, o fruto que eu espero colher, o fruto que eu semeei para colher. Não aceite o espírito de miséria, a deficiência, o defeito, a perda. Repreenda isso. Sabe, muito embora o período de dificuldade é algo que pode nos alcançar, você não deve aceitá-lo como normal, como algo que é para você. Você deve estender nas mãos do Senhor. Muitas são as formas de mirrar. Muitas pessoas estão mirradas em relação ao semelhante. Ficam insensíveis. São incapazes de abençoar alguém. São incapazes de terem uma convivência social. Algumas pessoas ficam tão amargas, ficam tão azedas, ficam tão inadequadas para a comunhão. E essas pessoas, espiritualmente, são mãos mirradas. Tantos são defeitos que nós poderíamos colocar, mas eu acho que nós podemos conhecê-los pela visitação desta palavra. Nós podemos alcançar a todos. Nós queremos que você possa levantar-se, como o Senhor Jesus pediu. Porque se você não se levanta, não se dispõe a corrigir, aceita passivamente o teu defeito, então não há nada a fazer. Algumas pessoas aprenderam a viver com o seu defeito. Eu sou tortinho aqui para a esquerda, devido às 11 cirurgias que fiz. Perdi costelas do lado esquerdo, eu não tenho pulmão aqui do lado esquerdo, e com isso a minha coluna foi entortando. Se vocês virem uma radiografia da minha coluna, vocês ficam assustados. Mas eu estou sempre fazendo força ao contrário. Eu não aceito a minha deficiência. Não considero deficiência. O pulmão direito, ao invés de diminuir, ele cresceu mais um pouco. Então fez a compensação da deficiência respiratória. Então, se eu deveria ter a metade da capacidade respiratória, digamos que não perdi a metade, tenho 2/3 do meu potencial todo, da minha capacidade toda. Tenho defeitos, mas não sou deficiente. Tenho os defeitos, mas eu os compensei. Tenho dificuldades e dores no pescoço, pela forma de ficar a coluna, a sua postura. Muitas vezes endurece o pescoço, tenho dificuldades. Tenho algumas deficiências que me foi imposta pelas cirurgias nas quais eu passei. Mas não são suficientes para me destruir, para acabar comigo, para determinar sobre mim uma invalidez permanente. Eu compenso de outras formas e consigo ter uma vida abençoada e normal, porque o Senhor, nesses 35 anos, não fez disso um defeito que me pudesse inutilizar como pessoa. Sabe, queridos, não aceite as tuas deficiências. Não aceite aquilo que na tua vida foi imposta por comportamentos, por educação ou por situações diversas. Se levante contra isso.
Determine em nome do Senhor. Pai, eu reconheço, eu identifico as minhas falhas. Eu sei no que tenho deficiências. E agora, Pai, eu te obedeço e estendo as minhas mãos na tua direção. E vou para o meio da tua presença. Eu vou onde o Senhor está. Eu estou presente onde está aquele que vai me abençoar. E diante de ti, o único abençoador. Diante de ti, o único que tem o poder, o manancial para mudar. Diante de ti, eu me exponho. E digo, Deus, olha para as minhas falhas. Tenho falhas na área moral, na área ética, falhas de comportamento. Tenho problemas aqui e ali, e agora eu estendo as mãos para receber a bênção. Nada pode impedir de você receber a restauração de todas as tuas necessidades. Obedeça, vá para o meio, vá ao encontro do Senhor, aproxime-se do Senhor e receba a bênção que Deus tem preparado. O entendimento está em obedecer e a atitude de ir ao encontro do Senhor. Deus vai restaurar a tua casa, o teu casamento, a tua família, os teus filhos, vai restaurar o teu relacionamento social com as pessoas. Deus vai te fazer mudar, quem sabe, o teu gênio, o teu temperamento. Algumas pessoas cresceram destemperadas, e Deus quer mudar esse destempero, sabe? Esse desvio que você tem, que não chega a ser um defeito, esse desvio tem tirado de você muitas bênçãos, tem tirado pessoas, tem tirado empregos, tem tirado negócios. Tem coisas às vezes que você carrega consigo como um pavio curto, como uma pessoa que facilmente descontrola. Pois esses desvios têm imposto a você perdas, prejuízos, afastamento de pessoas. E você não percebe que o erro não está nas pessoas, mas o erro está em você. Você precisa ser curado. Você precisa ser mudado. Porque Deus quer te abençoar. E para que a bênção chegue, você precisa mudar. A bênção de Deus seja sobre a tua vida. Se a tua mão está mirradinha, encolhidinha, o Senhor puxa para Ele agora, estica e te sustenta. Deus restabelece a bênção sobre o teu casamento. Deus restabelece a bênção sobre o teu negócio. Deus restabelece a bênção sobre todas as tuas iniciativas, em todo o seu viver. Quantos podem obedecer aqui? Quantos são capazes e humildes o suficientes para dizer: o Senhor falou comigo, e eu tenho mãos mirradas nisso, naquilo e naquilo outro. Quantos são humildes para reconhecer? Então vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, para que o Senhor possa tocar as suas mãos. Vamos orar? Curvem a cabeça. Espírito de Deus, temos ouvido a sua voz, temos recebido de ti este recado santo e poderoso para as nossas vidas. Pai, muitas vezes nós sentimos o problema no relacionamento do casal, da família, dos negócios, e temos motivos de acusação contra os outros, contra terceiros. Mas, Pai, nesta noite a tua palavra diz que grande parte desses problemas são defeitos, são desvios da minha vida. São desvios, Senhor, que tenho carregado estes anos e esse tempo. E agora, diante da tua palavra, eu estendo as minhas mãos
e vou ao meio da comunhão dos santos. Senhor, eu me levanto deste lugar e estabeleço um novo tempo, um novo momento para a minha vida. E determino que estas mãos mirradas, que estes braços que se encolheram, com este coração mirrado, ele agora receba um milagre de Deus, ele receba a unção poderosa de Deus, e se estenda, e quebre todos os defeitos que têm trazido derrotas para a minha vida, e estabeleço a sanidade sobre mim, no campo físico e espiritual, e me ponho diante do teu altar, o Senhor como o meu único Senhor, porque não há outro Deus, fala de ti, não há outro Senhor, e eu me ponho diante do teu altar, para mudar, porque eu quero mudar, eu quero obedecer, e quero reverter tudo que está deficiente em minha vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, é derramada sobre a minha vida, agora. Amém e amém. Você pode olhar para as tuas mãos, elas estão limpas agora. Elas não estão mais mirradas. O milagre de Deus aconteceu. Nas suas mãos, na sua mente, no seu coração. Sobre você a bênção do amor. E que esse amor esteja forte, esteja pujante. E que não mirre, não diminua, não encolha, mas ele possa se estender sobre você. A bênção do entendimento, a bênção da graça sobre tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As mãos estão esticadas, estão abençoadas. Estou curado diante de Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Recebam esta palavra.